Amém. Shalom. Olha, eu quero compartilhar com você um assunto que eu creio que é muito importante. Porque a palavra de Deus fala que houve uma ocasião que Jesus, ele não queria que a multidão soubesse onde ele estava, porque ele queria ensinar os seus discípulos. Você vai ver isso. Porque ele queria ensinar os seus discípulos. E você sabe que às vezes Jesus não tinha tempo para estar com os discípulos. Eles não tinham tempo nem para comer, muitas vezes. E por causa desse assunto em especial, Jesus não queria que a multidão soubesse onde ele estava. E ele ensinava os discípulos. E a gente está registrado na Bíblia qual foi o assunto desse ensino. Esse mesmo assunto, o apóstolo Paulo, quando descreve e relata, ele fala, eu vou contar para vocês agora um mistério. E ele conta um mistério. Esse assunto é a ressurreição. Se cada cristão entendesse de verdade o que é a ressurreição e que ela vai acontecer, a gente viveria de maneira diferente. Tem uma frase que é dita às vezes em treinamento empresarial, ou em certas situações, dizem assim, se você soubesse que você tem 6 meses de vida, o que você faria? O que você mudaria na sua vida hoje? Se você soubesse que você só tem mais 1 ano de vida, o que você mudaria hoje? E isso é feito para incomodar, no bom sentido, a pessoa e ver, puxa, eu tenho que viver sabendo que eu tenho pouco tempo e vou valorizar a minha vida. Mas eu quero te falar uma coisa diferente. Se você souber que vai existir uma ressurreição, o que você faria hoje para mudar a sua maneira de viver? Então eu vou pedir para você abrir comigo a palavra do Senhor Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Dizia-lhes também Jesus, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então ele falou isso para os seus discípulos, dentre vocês que estão aqui comigo, alguns não vão morrer antes que vejam o reino de Deus chegar com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém. Você vai manejar bem a tua palavra da verdade hoje. A gente vai usar a Bíblia. Amém? Eu creio que quando a gente vem na igreja para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir a palavra de Deus. Você tem que usar a sua Bíblia. Eu, quando comecei a preparar essa palavra, tem uma hora que eu falei, Senhor, acho que eu já escrevi demais, e eu já citei muitas coisas.
Ele falou, não, nem começou ainda. Vamos entender. Irmãos, Jesus levou Pedro, Tiago e João, só, em particular. Você sabe que em certas ocasiões Jesus só levou Pedro, Tiago e João. Eles eram aparentemente os mais preparados, né? Na ressurreição daquela menina Talita, só Pedro, Tiago e João foram com Jesus. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João à parte para estar orando e intercedendo. Então, algumas ocasiões, só Pedro, Tiago e João. E essa foi uma delas. Jesus disse, alguns de vocês vão ver o reino de Deus e o seu poder antes de morrerem. 6 dias depois, eles foram ao alto monte, e não diz que Jesus foi transfigurado, diz que Jesus transfigurou-se. Se a gente conseguir entender que nós servimos a Jesus Cristo, Deus. Você imagina, ele se transfigurou, né? Ele começou a ficar brilhante, mais brilhante do que o sol do meio-dia, as suas vestes mais brancas do que o branco mais branco. E então aparecem Elias e Moisés e começam a falar com Jesus. A Bíblia descreve até o assunto dessa conversa. Irmão, Jesus falou, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. A hora que você tiver essa fome santa da palavra, você nunca vai ser o mesmo. Amém? Será que a Bíblia fala com o assunto da conversa entre Moisés, Elias e Jesus? Sim, a Bíblia fala. Vamos dar uma olhada, deixa marcado aí em Marcos, deixa marcado aí, mas dá uma olhada em Lucas. Lucas 9, 30 e 31. Lucas 9, 30 e 31. Vou ler o 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então Moisés e Elias apareceram e estavam conversando com Jesus a respeito da morte dele, de Jesus, que iria se cumprir em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia cita 3 pessoas que não morreram, aparentemente. 3 casos misteriosos, né? 3 pessoas que não tiveram uma morte natural. O primeiro é Enoque. Abra comigo a Bíblia em Gênesis 5, 24. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque andava com Deus com tal intimidade que um dia Deus o tomou para si e ele não foi visto mais. Ninguém mais soube de Enoque. Vamos dar uma olhada também em Hebreus 11, 5, o que é falado a respeito de Enoque. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi trasladado. Outro dia eu estava ouvindo um professor de português falando a diferença entre translado e traslado. E ele estava dizendo que hoje em dia são a mesma coisa. Hoje você pode citar os dois como coisas iguais. Antes se usava um para objeto, outro para pessoas. Mas eu vou te dizer que a Bíblia fala sobre traslado da terra para o céu. Citando Enoque. Amém? Enoque não morreu, ele foi. A Bíblia fala também de Elias. Vamos dar uma olhada em 2 Reis 2:11. 2 Reis 2:11.
E sucedeu que, indo eles andando e falando, Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Você imagina isso? E Elias tinha avisado a Eliseu: Eliseu, o Senhor me disse que eu vou partir. Ele não disse que vou morrer, disse que eu vou partir. E Eliseu falou: deixa eu ver, eu quero estar junto. Não, desculpa, Eliseu disse: Elias, quando o Senhor for, me deixa a porção dobrada da tua unção. É isso que Eliseu pediu. Eliseu era o discípulo direto de Elias. Quando você está com o seu pastor, com o seu discipulador, com o seu líder de célula, com o seu apóstolo, você quer o que dele? Eliseu falou: Elias, me dá a porção dobrada do teu espírito. E Elias falou: Eliseu, se você estiver comigo no momento que eu for tomado de ti, você vai receber a porção dobrada. E a partir dali o Eliseu ficou na cola de Elias. E onde Elias ia, Eliseu estava atrás. E nesse momento eles estavam os dois caminhando e de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou os dois e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não morreu. Elias foi trasladado. Segundo caso da Bíblia. E tem mais um. Moisés. Abra comigo, Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, versículo 1, e depois o 5 ao 7. Deuteronômio 34, 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Então Moisés subiu ao monte Nebo, no cume do monte, o cume Pisga, com Deus. Ele estava ali com Deus. E Deus o levou lá para ver toda a terra prometida. Moisés não foi permitido a Moisés entrar na terra prometida. Por causa do pecado do povo, um dia Moisés se irou e pecou. E Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos que há na terra, diz a Bíblia. Mas por causa da dureza de coração do povo, um dia Moisés pecou. E Deus fala: Moisés, você não vai poder entrar na terra prometida. Mas então Deus o levou ao alto monte, mostrou-lhe a terra. E diz aqui no versículo 5, versículo 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Então Moisés morreu. Espera. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Quem sepultou Moisés? Este o sepultou. Quem é este? O Senhor, diz ali, conforme o dito do Senhor. E o Senhor sepultou Moisés. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Com 120 anos ele estava enxergando bem, sem precisar usar óculos como eu, seus óculos nunca escureceram, ele não perdeu o seu vigor, ele estava na plena forma, só que o que aconteceu? Que ele subiu no monte Nebo e não desceu de lá. E conforme o dito do Senhor, o Senhor o sepultou e ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Então a morte de Moisés também foi um mistério. Agora, quando alguém morre, a Bíblia fala que o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo volta ao pó da terra que o deu. Amém? O corpo, depois de 4 dias, já está em decomposição adiantada. Em 7 dias não adianta mais nada. Só que a Bíblia fala que Satanás contendeu, lutou pelo corpo de Moisés. Certamente o corpo não estava em decomposição. Eu vou pedir para você ler comigo agora Judas 9.
Sabe que tem esse livro na Bíblia? Judas 9, porque Judas só tem um capítulo. Então está logo antes de Apocalipse. O livro anterior ao Apocalipse. Judas, não é Judas Iscariotes, é Judas, o irmão de Jesus, que escreveu. Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel, o arcanjo Miguel, o arcanjo guerreiro, Miguel, que quando Daniel estava intercedendo para saber a resposta do tempo do livramento do cativeiro da Babilônia, Daniel estava intercedendo lá na Pérsia, e a resposta da oração não chegava para Daniel, até que chegou quem? Miguel. Miguel falou: olha, eu vim, só que o principado da Pérsia resistiu e eu lutei com ele 21 dias. Então Miguel é o arcanjo guerreiro, lutou contra o principado da Pérsia, está citado lá em Daniel 9 ou 10. E aqui Miguel contendendo com Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés. Porque Moisés não teve uma morte, então ele tinha corpo ainda. E no Monte da Transfiguração, quem é que aparece conversando com Jesus acerca da morte de Jesus? Moisés e Elias. Só faltou Enoque ali, né? Mas ali estavam Moisés e Elias. Vamos voltar lá para Marcos 9. Marcos 9. A gente já começou a falar aqui sobre vida depois da morte. A Bíblia já cita aqui 3 pessoas que não passaram pela morte como a gente conhece. Então, em Marcos capítulo 9, diz aqui no versículo 9 e 10, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles, Pedro, Tiago e João, retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? O que será isso, ressuscitar dos mortos? Jesus falou que não é para a gente contar isso para ninguém até que ele ressuscite dos mortos. Como assim? O que é ressuscitar dos mortos? Para a gente parece fácil, né? Mas a gente vive sem pensar que isso vai acontecer com a sua vida. A Bíblia fala que todo ser humano vai ressuscitar, todos. Só que o destino é diferente das pessoas. Então, existe vida depois da morte. Você não precisa ver um programa do Discovery Channel, não precisa ver uma revista super interessante, o Galileu. A Bíblia fala que existe vida depois da morte. A pergunta é: para onde eu vou depois da morte? Amém? Vamos dar uma olhada aqui então no versículo 11. Assim que Jesus fala isso para eles, sobre a ressurreição dele, Jesus, e eles não estão entendendo, eles perguntam a Jesus. No versículo 11 eles fazem uma pergunta, interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele disse: em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E, como está escrito do Filho do Homem, que é Jesus, que ele deva padecer muito e ser aviltado, isso também vai se cumprir. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Elias já veio. Primeiro, aonde a Bíblia fala sobre que Elias voltará? Elias virá, não voltará, perdão. Esse é o engano, que Elias virá primeiro. Você deixa marcado aí em Marcos 9 sempre, tá? Que é a nossa referência. Vamos dar uma olhada em Malaquias. Malaquias é o livro antes de Mateus. Logo antes de Mateus é Malaquias. Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias foi o último profeta antes de Jesus. Você sabe que Malaquias 4, entre Malaquias e Mateus tem um hiato, tem uma lacuna de 400 anos de silêncio.
Quando o profeta Malaquias morreu, Deus não falou mais nada na terra por 400 anos, até que Jesus veio. Olha, até que João Batista veio anunciando de Jesus. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Entre Malaquias e Mateus, a gente tem 400 anos de silêncio. E Malaquias disse assim, profetizou, Malaquias 4:5, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Desde então, os escribas são aqueles que conhecem a lei. Naquela época, irmãos, as pessoas não tinham acesso à lei. As pessoas eram iletradas, eles não sabiam ler, outros não tinham as escrituras. Então, os escribas é que estudavam e relatavam. E hoje, você tem as escrituras aí na sua mão e não lê. Fala para o seu irmão, tem que ler a Bíblia. Fala para ele. Pode ficar tranquilo que você vai falar para uma pessoa que não tem lido quanto deveria. Tem que ler. E os discípulos perguntaram, mestre, por que os escribas falam que é necessário que Elias vinha primeiro? Será que isso é reencarnação, irmãos? A doutrina da reencarnação já existia na época de Jesus, já existia antes disso, lá no Oriente, lá no lado da China, já tem essa doutrina da reencarnação. Existe a doutrina da reencarnação no Espiritismo. O único lugar que eu ouvi falar sobre ressurreição é na Bíblia. Todos os outros falam de reencarnação. E nós vamos ler aqui Marcos 8, 27. Marcos 8, 27. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Olha isso. Quem os homens dizem que eu sou? O que vocês têm ouvido por aí? Ele perguntou para os seus discípulos. E eles responderam, João Batista. E outros, Elias. Mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, tu és o Cristo. Tu és o ungido, tu és o Messias, né? Então as pessoas diziam, esse aqui é Elias, Jesus é Elias, Jesus é um dos profetas, Jesus é João Batista. Era uma confusão. E Jesus então estava falando para eles, vocês não contem para ninguém que vocês me viram transfigurado, que vocês me viram conversando com Moisés e Elias, até a minha ressurreição. E eles não entenderam nada. Amém? Vocês estão comigo? E estão perguntando, então Elias tinha que vir primeiro, não é? Elias não veio ainda. E aí Jesus disse para eles, Elias já veio. Não foi que nós lemos aí? Marcos 9, 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. E eu sei que uma das coisas faladas pelos espíritas é que Elias se reencarnou em João Batista. E usam essa palavra e palavras correlacionadas, né? Mas vamos dar uma olhada então em Mateus 11, 13. A gente vai sair daqui com uma diferença entre ressurreição e reencarnação. Mateus 11, 13. Jesus disse assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E, se quereis dar crédito, é este, o Elias, que havia de vir. Ah, então, ele é o Elias. Este é o Elias que havia de vir. Jesus falou. Amém? Está comigo? Forte ligação para poder falar, então, ele é a reencarnação de Elias. Mas vamos continuar lendo.
Lucas 1:16. Lucas 1:16 e 17. Vamos ver o que o anjo do Senhor disse para o sacerdote Zacarias. Lucas 1:16. Ele está falando a respeito do nascimento de João Batista, e diz aqui no versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele, adiante de Jesus, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Elias virá no espírito e poder, João Batista virá no espírito e virtude de Elias, para converter os pais aos filhos. O que Malaquias tinha dito era isso, né? Que viria Elias para converter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. O Espírito Santo, que agiu fortemente em Elias, a Bíblia fala aqui, Zacarias recebeu a notícia. Eu vou ler tudo que o anjo falou. Vai ver o versículo 13 aí, Lucas 1:13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, que era o pai de João Batista, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Aleluia. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? João Batista veio cheio do Espírito Santo, no espírito e poder de Elias. Tanto é que quando Elias apareceu no Monte da Transfiguração, João Batista ainda estava com o ministério dele, vivo. Então isso não tem. A gente entende então que quando Jesus fala, vos digo que Elias já veio, a profecia de Malaquias já havia se cumprido. Elias, né, a unção de João Batista foi a mesma unção de Elias. Mas isso ainda ficou confuso para os discípulos, como está confuso para alguns. Então vamos voltar para Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Aqui, eles foram para Galileia, lugar da terra de Jesus, né, da casa dele, ele nasceu na Galileia, e ele não queria que a multidão soubesse, porque ele ensinava os seus discípulos. Esse era um assunto importante, ele não queria que a multidão interrompesse, e ele dizia o seguinte, olha lá, ensinava e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Eles não conseguiam entender isso. E eles tinham medo até de perguntar para Jesus. Você pegou? Ele não queria nem que a multidão soubesse, porque ele estava ensinando os seus discípulos. O discípulo de Jesus precisa entender a ressurreição. Porque se você não entender a ressurreição, você vai viver como se não houvesse amanhã. E quando não há amanhã, as pessoas fazem qualquer coisa. Né? O barco vai afundar, aproveita. Aproveita, bebe, come, faz o que você quiser. Tem relação com todo mundo. O barco vai afundar mesmo. O Titanic está lá no meio do oceano, vai afundar, aproveita, antes de morrer. E as coisas estão caminhando desse jeito, irmãos. Daqui a alguns anos já não vai ter, na certidão de nascimento já não vai ter mais sexo, você não vai pôr sexo, você viu isso? Lá na União Europeia já estão estudando isso.
Não vai poder pôr o sexo, porque a pessoa tem o direito de escolher o sexo dele. Então não pode. E eu fico pensando, como é que vai dar nome então para o filho? Não pode dar nome. Vai começar a ter nomes neutros. Não é? Porque diz isso, você não pode pôr roupa de mulher no menino, porque se ele quiser ser menina, então você também não pode dar nome. Não é confuso isso? E depois de uma idade, daí ele fala, bom, agora eu decidi que eu quero ser, então eu vou ter que fazer uma cirurgia para ser o que eu não sou. Isso é louco. O barco vai afundar mesmo, vamos fazer tudo. Pode tudo. Os relacionamentos agora não são mais relacionamentos estáveis. Isso parece coisa do passado. Agora a palavra são relacionamentos fluidos, líquidos. Relacionamentos líquidos. Que podem se mudar conforme você quer. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Mas vai haver uma ressurreição. Todo ser humano que passou pela terra, está escrito, vai ressuscitar. A gente vai ver para que essa ressurreição. Por isso que Jesus parou, não queria que a multidão viesse, porque os discípulos tinham que entender, eles tinham que aprender. Por quê? Porque os discípulos teriam que passar esse ensinamento para que chegasse aos nossos dias. Amém? Porque se não tivesse isso na Bíblia, se os discípulos não tivessem entendido e registrado, eu ia ter acesso a outros livros, como tenho e tive, que eu sempre fui de ler tudo, me chamavam de rato de biblioteca, e eu ia achar todos os ensinamentos de reencarnação, que tem muitos, e eu não ia achar nada sobre ressurreição. Então, aleluia, liga aí. Um dos apóstolos recebeu um ensinamento muito grande sobre ressurreição e deixou registrado. Foi aquele apóstolo que tinha mais habilidade com a pena, com a caneta, e foi o que deixou mais registros, o apóstolo Paulo. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Você tendo a oportunidade, leia o capítulo inteiro, tá bom? 15, é um capítulo que explica tudo sobre ressurreição. Eu vou ler só algumas passagens. Então eu vou ler 1 Coríntios 15, do 3 ao 9. 1 Coríntios 15, 3 ao 9. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, o apóstolo Paulo, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aleluia. Você sabia que Jesus, depois da ressurreição, ele ficou 40 dias ainda na terra, depois da ressurreição, ele foi visto por todos esses, e de uma vez só ele foi visto por 500. Foi visto por Tiago, por Pedro, por Paulo. Amém? Jesus ressurreto. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 20, do 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Você já percebeu que às vezes Deus fala assim, os que dormem, Ele está dizendo os que já morreram. Amém? Os que estão mortos, são os que dormem. Porque a morte não é um fim, é como se fosse um sono profundo, porque não é o fim. Então está dormindo. Desde então aqui, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem,
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando Adão pecou, todos os homens pecaram. O pecado entrou no ser humano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, um sequer, diz a Bíblia. Em Adão, todos pecaram. Mas em Cristo, todos serão vivificados. Mas, versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Primeiro Cristo ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Esse é um outro ensinamento da Bíblia profundo. Jesus Cristo vai voltar. Ele virá uma segunda vez. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Isso é chamado de arrebatamento. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E os que são de Cristo ressuscitarão com Ele. Mas muita gente não tem conhecimento disso. Não tinha e continua não tendo. Então, veja aqui o versículo 32. 32. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos. Na época do apóstolo Paulo, muitas pessoas não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento dessas coisas, como hoje em dia não tem também. Diz aqui no versículo 32, o apóstolo Paulo fala assim: olha, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que lá na Ásia, lá em Éfeso, ele passou por uma dificuldade tão grande que ele se desesperou da própria vida. E aqui diz que ele combateu com as bestas, contra as bestas. Alguém tem uma versão que fala outra palavra aí? Em 1 Coríntios 15, 32, se combati com as feras, animais selvagens. Então é disso mesmo. E você sabe que naquela época os cristãos eram jogados aos leões no circo, né? Eu não sei se foi isso que aconteceu com Paulo, mas ele fala que lá em Éfeso ele combateu com as feras. E depois, quando ele conta aos coríntios, ele fala: olha, naquela época eu me desesperei da própria vida. Também não é para menos, né? E ele está falando: olha, eu fiz isso por causa do Evangelho. Mas se não há ressurreição, que me aproveita isso? Sabe o quê? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você entende? Por que eu vou me esforçar de ser reto, de ser justo, de ser bom, de ser santo, de fazer o bem, de dar minha vida pelos outros? Se não tem ressurreição, vamos aproveitar a vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você está entendendo? Mas ele diz assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você anda. Cuidado com o que você lê. Porque especialmente a nossa sociedade moderna, e eles gostam de chamar de pós-moderna, está colocando Deus como figura mitológica, né? Jesus Cristo como uma religião. Existe ressurreição. Jesus Cristo está vivo porque Ele ressuscitou, não morre mais. A palavra de Deus é verdadeira. Existem anjos, existem demônios. Vai haver a segunda volta de Cristo. E para aqueles que gostam de predições, que gostam, você sabe que Nostradamus acertou muitas e errou muitas. Nenhuma profecia bíblica falhou. Nenhuma. E a Bíblia fala que Jesus vai voltar. E vai voltar para buscar a sua igreja.
e os mortos em Cristo ressuscitarão. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Então Paulo fala, lutei com as feras e continuo aqui me esforçando, porque vai haver uma ressurreição. Aleluia! Por isso a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios 15, 58, vê aí 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Fala para quem está do seu lado, não é em vão, você é crente, você tem se esforçado, não é em vão, não é em vão, não é em vão. Essa palavra é verdadeira, ela está se cumprindo, ela vai se cumprir. Tudo bem, você vai ser zombado, ridicularizado, você está perdendo a sua vida. Não, eu estou ganhando a minha vida. Jesus falou, que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma? Amém? Eu não estou perdendo nada. Olha, eu sirvo a Jesus há mais de 30 anos, nunca perdi nada, só ganhei. Tudo bem que eu não sou milionário, mas ser milionário não iria me trazer felicidade, a paz que eu tenho, a alegria que eu tenho vivido muito bem. Amém? E sabe o quê? Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou. Aleluia! Não deixa ninguém te enganar, viu? Cuidado. Eu sempre falo que papel e tinta aceita tudo. Qualquer um pode escrever qualquer coisa. Confia na Bíblia. Aleluia. Voltando aqui, como é que será então essa ressurreição? Olha aqui, vamos ver o versículo 1 Coríntios 15, dos 50 ao 52. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Carne e sangue, corpo, esse seu corpo, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, aleluia. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Por que o apóstolo Paulo fala que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados? Porque quando Jesus voltar, algumas pessoas estarão vivas, esses não morrerão, mas todos serão transformados. Que transformação é essa? Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, por isso que eu falei, você tendo ocasião, leia esse capítulo inteiro, porque aqui o apóstolo Paulo explica como que vai ser o corpo da ressurreição. É um corpo de glória. Amém? Ele fala, assim como existe a carne dos peixes, existe a carne dos mamíferos, assim como existe a glória do sol, a glória da lua e a glória das estrelas, assim também há corpo terreno e corpo celestial, ou corpo glorificado. E ele explica então aqui que o nosso corpo vai deixar de ser mortal e vai se revestir da imortalidade, vai deixar de ser corruptível e vai se revestir da incorruptibilidade. Esse é o corpo de glória. Por isso que ele fala, todos seremos transformados num corpo de glória. Isso é a ressurreição. Amém? Isso Jesus explicou para os discípulos, Jesus explicou para Paulo, e Paulo deixou registrado para que a gente saiba. E Jesus prometeu que vai ressuscitar o seu povo. Vamos ler João 6,44. João 6,44. Amém? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando que é o último dia? O dia quando Jesus vai voltar. É o dia da sua volta para buscar a sua igreja. Jesus prometeu, eu ressuscitarei no último dia. Amém? E se você estiver vivo,
1 Tessalonicenses 4, 11, se não me engano, diz: quando os anjos tocarem as suas trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e todos iremos ao encontro dele nas nuvens, que é o arrebatamento. Aleluia. Só que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. E aí é alguma coisa muito séria que todo mundo deveria saber, mas isso não vai dar no Jornal Nacional, isso não vai aparecer na Globo News, mas isso está aí na sua mão. Abre aí no profeta Daniel, por favor. Daniel 12. Daniel 12. E se você tem uma Bíblia católica em casa, procura Daniel 12, você não vai achar. Não é? Porque não tem capítulo 12 de Daniel na Bíblia católica. Espero que já tenha uma edição nova que conste. A Bíblia católica tem 7 livros que não tem na nossa que eu digo, a Bíblia evangélica. Tem 7 livros a mais. E por que não tem na nossa? Porque são considerados livros apócrifos, livros não revelados. Se você tem uma Bíblia católica, dá uma olhada no final de 2 Macabeus. No final, os últimos 3 versículos de 2 Macabeus. O autor, o escritor de 2 Macabeus diz assim: eu fiz o melhor que eu pude, espero ter podido agradar a todos com o meu relato. O Espírito Santo não falaria assim. O Espírito Santo não fala assim: eu fiz o melhor que eu pude, espero ter agradado os meus leitores. Então esses livros que tem na Bíblia Católica e não tem na nossa, eu tenho a Bíblia Católica e eu gosto e leio esses livros, porque eles têm valor histórico. Ele tem valor histórico. Fala da revolta dos Macabeus, conta partes históricas, mas não são revelados. O que quer dizer isso? Não foram escritos pelo Espírito Santo de Deus. E não tem Daniel 12. Então você precisa de Daniel 12. Daniel 12 diz assim, no versículo 1 e 2: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, isso aqui ele está falando da grande tribulação, quando o anticristo vai estar reinando. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Você sabia que existe um livro que é chamado livro da vida? E quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida. Você sabia disso? Moisés tinha consciência disso. Um dia Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco nesse deserto, te peço, risca o meu nome do teu livro. Daniel tinha consciência do livro, ele fala aqui. E só a gente que às vezes vive sem ter consciência. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida para poder entrar no reino dos céus. Jesus veio aqui só para falar do reino dos céus. Jesus ensinou a orar e todo mundo ora assim: Pai nosso, venha o teu reino. Mas não está entendendo. O reino tem que estar aqui para você poder ir para o reino. Aleluia. Então em Daniel 12, versículo 1. Uau, minha Bíblia saiu do Daniel aqui. Daniel 12, 1, né, que foi o que eu li. E ele fala assim no versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Uns vão ressuscitar para a vida eterna. E outros vão ressuscitar também, só que para vergonha e desprezo eterno, morte eterna. E aí a gente vai lá para Apocalipse 20, por favor. Falei que a gente ia passear pela Bíblia. Apocalipse 20 fala do julgamento final, do juízo final. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, é o livro da vida de cada um. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Percebeu? Quando todos comparecerem diante de Deus, depois da ressurreição, eles ressuscitam para juízo, para julgamento. Vão ser abertos livros, e cada um vai ser julgado de acordo com as coisas que estavam escritas nos livros. Tudo que você faz, tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você deixou de fazer, tudo que você não perdoou, tudo que você perdoou, tudo está registrado. É impossível. Para nós não é mais impossível, fala a verdade. A memória de computador hoje, aí no seu iPhone cabe quanta informação? Imagina o computador de Deus. Você acha que não dá para ele ter registrado a vida de cada um? Brincadeira. Vão ser abertos livros e cada um vai ser julgado pelo que está nos livros. Mas vai ser aberto também outro livro, diz aí. Um outro livro, que é o da vida, é o livro da vida. E diz aqui no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mas Deus não vai deixar isso acontecer, Deus é tão bonzinho. Ele não é tão bonzinho, Ele é todo bom, só Ele é bom. Tanto é que Ele enviou seu Filho único para morrer no nosso lugar, para que a gente não tenha que passar a eternidade longe dEle. Mandou seu próprio Filho. Tanto é que Ele mandou seus apóstolos e seus profetas que deram as suas vidas proclamando essas boas novas para que a gente hoje tivesse chance. Amém? Porque lá no dia final aliás, a Bíblia fala que Jesus só vai voltar para terminar tudo isso quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Mateus 24. Quando o Evangelho for pregado a todo povo, tribo, língua e nação, então virá o fim. Amém? Todos vão ter uma chance. E aqueles que morreram sem nunca terem ouvido falar de Jesus, existe, não existe? E aí? Vão comparecer para julgamento. E vão ser julgados de acordo com as suas obras. Vão ser julgados de acordo com as suas obras. Tem gente boa por aí, não tem? Olha, eu vi uma matéria de um médico que adotou durante 3 anos um jovenzinho, ou 2 anos, dos 13 aos 15 anos, um jovem daquele país na África que é o Chifre, Somália? Na Somália. Ele é um médico e ele esteve naquele país e esse jovenzinho, ele tinha um câncer no olho. Ele ia morrer, vocês viram essa matéria? Linda, né? E ele trouxe para os Estados Unidos, operou para o Brasil? Brasileiro. Tem gente boa no Brasil, irmão. Ele trouxe para o Brasil, ele operou, fez o tratamento, ele recebeu aquele menino como se fosse da família dele. E depois que ele se recuperou, ele voltou. Levaram de volta, mas ele falou, esse aqui nunca vai perder esse laço, ele é da nossa família agora. E muito bonito você ver esse médico, tem 2 filhos, e a menorzinha ficava abraçando esse menino. Eu não sei se esse médico é cristão ou não. A matéria não falou isso. Mas eu sei que quando ele estiver diante do trono de Deus, isso aí vai estar registrado. Amém? Então Deus é justo. Aquele que morreu sem Cristo vai para julgamento. E vai ser julgado de acordo com as suas obras. Mas que vai ter um julgamento, vai. Que vai ressuscitar, vai. Vai ter que comparecer diante do Criador, vai.
Vai ter gente que vai chegar lá e falar: Deus, mas eu não sabia que o Senhor existia. Eu sempre fui um ateu convicto, eu não sabia que o Senhor existia. Aí palavras minhas: tudo bem, fica tranquilo. Vamos abrir o seu livro aqui. Vamos ver o que você fez. Não faz mal que você não sabia que existia. Não faz mal que você não cria em mim. Vamos ver o que você fez na sua vida. A ressurreição é para todo mundo. Amém? É para todo mundo. E quem tem Jesus Cristo? Você precisa ler essa. Abre aí João capítulo 5. João 5, 24. João 5, 24. Será que a gente vai comparecer no mesmo julgamento? João 5, 24. Como alguém me disse, que eu sempre leio, eu falo mas leio antes. Vamos dar uma lida no 21. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Fala para o teu irmão, Jesus ressuscita quem Ele quer. É isso que Ele está dizendo aí. Amém? Jesus vivifica quem Ele quer. Ele tem todo o poder. E versículo 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim, não entra em condenação. Tem uma outra versão que fala: não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Já passou. Amém? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. 27. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então não entre em desespero quando você vê situações totalmente malignas e injustas nesse mundo. Não entre em desespero, porque Deus é justo. Você nem imagina o que é morte eterna. O pior bandido, o pior estuprador, vai sofrer tanto na morte eterna, que se Deus usar um filho dele para levar a salvação, é o que aquela vida mais precisa. Porque a morte eterna é a coisa mais horrenda que pode existir, irmão. E vai acontecer. Mas Jesus está prometendo uma coisa aqui, que quem tem a Ele passou da morte para a vida, não entra em condenação. Olha que diferença. Você não vai para juízo, não vai para julgamento, você já está justificado por Cristo. Amém? Então ficou fácil, né? Só que Jesus falou que a gente tem que perseverar até o fim para ser salvo. Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos e os cumpre. E tem muito crente se enganando, achando que está vivendo como crente, mas não está vivendo como crente. Finalmente, eu quero ler com você o último texto, está em Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso, o juízo.
Se o homem só morre uma vez, ele só vive uma vez. Amém? Não tem reencarnação. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso, o juízo. Assim também Cristo, ele veio uma vez, tirou os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação, que é a segunda vinda de Cristo, quando ele vai buscar a sua igreja. Essa mensagem tão importante que Jesus explicou para os seus discípulos. E porque os discípulos tinham muita certeza de que depois da morte tem vida, que a morte não é o fim, porque eles tinham tanta certeza, todos os apóstolos morreram debaixo de martírio. Todos foram torturados. E eles não negaram Jesus, porque eles sabiam que eles só estavam partindo para uma espera da vida eterna. Estevão, quando foi apedrejado, ele morreu apedrejado, Estevão, né? O primeiro mártir da igreja, ele estava sorrindo, porque a Bíblia diz que ele estava vendo Jesus Cristo de pé à direita de Deus. E ele falou: Senhor, toma o meu espírito, Senhor. Então o cristão que entende a ressurreição vive uma vida de qualidade. Amém? Porque eu sei que para onde eu estou indo, eu sei o que me espera. Eu sei que eu vou encontrar o meu Criador. Amém? Enquanto eu puder, eu vou levar essa palavra de vida eterna, porque tem muita gente que vai para julgamento. Só não vai para julgamento quem já tem Cristo e quem viver de acordo com o Evangelho, né? Porque Jesus falou sobre o arrebatamento, aquela parábola das 10 virgens, lembra? Que alguns vão e alguns não vão. Tem gente que está achando que vai ser arrebatado e não vai ser arrebatado. E se não for arrebatado, vai para julgamento. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com você, para que essa palavra da ressurreição entre no nosso coração, faça a diferença. Para você que está ouvindo essa palavra aí, por essa tela, você que conseguiu ficar até agora, né, até o final dessa palavra, a Bíblia fala que quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra na sua vida e passa a habitar na sua vida. E é o que Jesus disse lá em João 5:34. Quem crê em mim, passou da morte para a vida, não entra em condenação. Tá? Por isso que Evangelho, a gente chama a Bíblia de Evangelho, né? O Novo Testamento. Evangelho quer dizer boas novas, Evangelios no grego, boas novas. Essa é a boa nova. A boa nova, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Amém?